O que está a acontecer? Por que a nossa educação é um desastre hoje? Por uma razão muito simples. É que o tipo de educação que nós temos hoje é aquilo que chama-se de educação enciclopedista. O que é uma educação enciclopedista? É uma educação generalista, é uma educação que exige mais do aluno em termos de memorização, é uma educação que exige do aluno a repetição, a reprodução, e não instiga o aluno a criar conhecimento, não instiga o aluno a evoluir no raciocínio. Portanto, você encontra uma pessoa que está no ensino superior, a forma como ele pensa é uma forma de reprodução, é uma forma de repetição, de memorização. E não é uma forma criativa de raciocinar. Então, a nossa educação não nos ajuda a fazer isso. Vou dar 2 ou 3 exemplos do que é uma educação que nos ajuda a raciocinar. A educação hoje no mundo está, incluindo a África, quer dizer, às vezes as pessoas dizem, você está querendo usar exemplos da Europa, não sei o que, não, mesmo em África. Por exemplo, no Quênia, aquilo que eu chegou ao meu conhecimento, o Quênia tem um potencial de turismo muito grande. E o Quênia tem uma das maiores reservas de animais bravios e de florestas do mundo. E o Quênia hoje apostou naquilo que é o maior potencial do país em termos de recursos naturais. O tipo de ensino que eles têm, por exemplo, tem a ver com os maiores desafios que o país tem. Qual é o maior desafio que o Quênia tem? Primeiro, com queimadas, não é? Que tem grandes florestas, as queimadas para eles é um grande desafio. Outro desafio que eles têm é o desafio da conservação. Então, eles têm disciplinas que desde cedo, da primeira à segunda classe, os alunos têm a visão de que ele deve ter conhecimento para barrar, para combater uma queimada. Ele não tem a visão de que tem que saber matemática. Ele não tem a visão de que tem que saber física. Ele vai buscar na física e vai buscar na matemática aquilo que lhe der conhecimento e habilidade para combater uma queimada. Porque ao combater uma queimada, ele está a preservar um recurso, que é uma riqueza, que é justamente um dos maiores potenciais e patrimônios da sua nação. É assim que eles estão a fazer a sua educação. Portanto, uma educação vocacionada a resolver problemas esses que têm impacto direto no desenvolvimento e na vida concreta das pessoas. E eles estão a fazer isso. Portanto, hoje, já não interessa muito ter tanto conhecimento de física que eu ensinei física, tanto conhecimento de química, se você não tiver conhecimento básico, por exemplo, para parar um incêndio. Então, tanto conhecimento de física, de química, de biologia, de biofísica, se você não sabe o mínimo como parar um incêndio numa floresta, então, teu conhecimento é inútil. Então, é isto. A nossa educação hoje é uma educação enciclopedista, de memorização, de repetição, de reprodução. Então, você tem muito conhecimento, muitas disciplinas, mas do ponto de vista prático é inútil. Por exemplo, um aluno da 11ª classe hoje, se eu pegar nele e dizer assim, pense em alguma coisa que o teu país precisa e que você pode usar os conhecimentos que tiveste da 1ª classe até a 11ª, que você pode usar para uma vida concreta no teu bairro. Por exemplo, no teu bairro. Olha para o teu bairro, olha para a tua rua. Qual é o problema que a tua rua tem? Talvez sejam águas estagnadas, né? Agora que nós estivemos cheias. E eu pergunto a ele, o conhecimento que você estudou durante 11 anos, tenta buscar um único conhecimento que te ajude a resolver o problema da água estagnada na tua rua. Não vai conseguir usar. Mas se eu lhe perguntar assim, quais são os princípios básicos da cinemática? Ditar até amanhecer. Se eu lhe perguntar, fala-me um pouco sobre os princípios da estática, vai falar até amanhecer. E posso dizer a ele, faça-me algumas operações de raiz quadrada, de integrais, em matemática, ou a lei de Pitágoras, não sei o quê. Tudo isso vai usar.
Falam um pouco de química, de reações inorgânicas, orgânicas, a tabela periódica, tudo isso, vai meditar tudo isso. Mas todo esse conhecimento não consegue resolver um problema básico de água estagnada em frente do seu portão. Logo, esse conhecimento é inútil. É inútil. Então, a nossa educação é uma educação, na verdade, que está a criar aquilo que chama-se de ignorantes funcionais. Quer dizer, o indivíduo é detentor de um conhecimento, mas o conhecimento, sob o ponto de vista da utilização, da utilidade prática, é inútil. Quer dizer, significa que, na verdade, há até um prejuízo que nós criamos nesse indivíduo. Primeiro, por quê? Porque nós queimamos muitas células cerebrais para ele memorizar, para repetir, para reproduzir, para fazer testes, para andar em stress, para não dormir, fazer estas chamadas, como é que nós chamávamos aquilo de diretas, né? Ficar uma noite a estudar para fazer teste dia seguinte e depois no fim nem sequer consegue ter uma ideia de como acabar com o problema da poça d'água que está no portão da casa dele. Então isso até acaba sendo uma agressão, acaba sendo podemos chamar assim, um crime intelectual, não é? Quer dizer, existem aqueles crimes contra a humanidade, que a gente tem visto alguns, porque dizimou uma etnia, aos genocídios, não sei o quê, mas isso de matar células cerebrais, sem depois criar nenhum conhecimento concreto com utilidade, também é um crime intelectual, não é? Então, é uma educação criminosa nesse sentido, porque o desgaste da pessoa torna a pessoa mais velha, torna a pessoa mais cansada, torna a pessoa menos habilitada e no fim não há proveito nenhum. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre o que está a acontecer com os nossos meninos hoje com aquilo que faziam no tempo do chibalo? Nada. No mínimo, no tempo do chibalo, a pessoa ganhava alguma prática a colher algodão. Ficava especialista em plantar algodão, conhecia a época própria de fazer a sementeira, de regado, não sei o quê. Agora, esse chibalo de hoje desgasta e no fim não tem absolutamente nada de útil. E isso acontece até mesmo na universidade. Há pessoas que saem da universidade não sabem absolutamente nada. E eu tenho visto muitos nas redes sociais, muita gente a dizer: estudar tanto para nada, nem tenho emprego. Está a ver o que nós fizemos com a nossa sociedade? A pessoa vai estudar porque sabe que o diploma, ou tem a expectativa que o diploma seja um trampolim para ganhar dinheiro, seja um trampolim para ser empregado. A pessoa está a estudar porque amanhã quer ser alguém. O que é ser alguém? Ser alguém é você estar a trabalhar ou no privado ou no público, é alguma coisa que o outro criou, não tu. Ser alguém é você estar a trabalhar dentro de um esquema em que procedimentos já existem e você só entra para ser reprodutor dos mesmos procedimentos. Quer dizer, o tipo de educação que tu fazes vai ditar o tipo de profissional que você vai ser. Então, os profissionais hoje que nós temos são profissionais de reprodução. É por isso que você vai ver a maior parte dos licenciados que estão a trabalhar em empresas, o trabalho que ele faz, um médio também poderia fazer. Ele próprio chega a uma altura que até fica cansado porque aquilo torna-se uma rotina. Por quê? Porque é exatamente como ele foi ensinado também durante Então, quer dizer que não somos inovadores, não? Não, não somos inovadores. E não só não ser inovadores, é que a nossa própria educação não é uma educação ligada com os problemas concretos do país, com os problemas concretos da vida. É uma educação que te torna inútil para a vida. Alguém, agora, espero que as pessoas não me entendam mal o que vou dizer agora, mas eu tenho que dizer isso. Um estudante, é por isso que tu vais encontrar muitas situações de pessoas que, em alguma parte da vida, pararam de estudar, começaram a trabalhar. Conseguem ser muito mais bem-sucedidas do que pessoas que nunca trabalharam, sempre estiveram a estudar. O tipo de maturidade que tu encontras de alguém que ainda como estudante também trabalhava é muito superior do que alguém que só estudou. O indivíduo que só estudou, quando termina o estudo, ele termina o estudo formado, mas ainda bebê. Então ele, na verdade, precisa dos mesmos cuidados que nós damos um bebê na nascença.
que o bebê quando nasce, ele não tem capacidade de sobrevivência própria. A mãe tem que lhe dar papinha, tem que lhe dar leite. Então, é um estudante, um formado bebê, porque quando ele sai da universidade, ele está à procura de um pai para lhe dar beberon. Então todos nós estamos à procura de alguém que dá um emprego. Você tem um restaurante que abriu 10 vagas ou 15 vagas, apareceram 1000 pessoas, dos quais muitos licenciados. Então, esta é a forma como estamos a ser preparados. É para sermos amanhã licenciados, mestrados, mas bebés do ponto de vista profissional. Bebés do ponto de vista da maturidade profissional e para a vida. Portanto, nós aumentamos o conhecimento teórico em grande medida, mas do ponto de vista da maturidade humana. Agora agradeço ao Senhor Inácio do Pai, que Deus te abençoe e continue a mostrar a tua força e o teu